Muita gente diz que morreria pela família, mas você viveria por eles? E é um estado de pânico e desespero, mas é um desespero tão grande que te sufoca. Você tem medo. É a pior experiência que eu já tive na minha vida. Porque eu te confesso que o jeito que o sistema de saúde é aqui, ele me deixa insegura. O tema de hoje é saúde. Sim, é um tema bem polêmico. Muito provavelmente você já ouviu falar que a saúde do Canadá ela não é tão boa assim. E, inclusive, aqui no nosso canal nós temos vários vídeos em relação a esse assunto. Um deles, inclusive, é com uma médica neurologista que ela trabalha na cidade de Calgary. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição e sugiro que você assista. E agora nós iremos adicionar mais vídeos trazendo a história de pessoas que foram atendidas pelo sistema de saúde aqui do Canadá. E a história de hoje é a história da Nayara, que recentemente ela precisou do sistema de saúde aqui do Canadá e é por uma questão bem particular. Oi, Nayara, tudo bem? Seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso canal, inclusive, né? Oi, Lúcia Mariah! Ela é Lúcia Mariah, tá, gente? Isso é uma loucura minha mesmo, mas muito obrigada pela sua receptividade de sempre e espero contribuir aí de alguma forma. Exatamente. A Nayara recentemente ela precisou de um atendimento do sistema de saúde aqui do Canadá e foi por uma questão bem particular. Muitas pessoas elas podem passar por essa mesma situação e por isso que nós trouxemos a Nayara aqui para ela compartilhar um pouco dessa experiência. Vamos lá, Nayara. Por onde você quer começar essa história? Bom, é até difícil eu saber exatamente por onde começar, porque é algo que me tomou um tempo, processando. Mas tudo aconteceu, assim, numa quarta-feira, exatamente há 2 meses atrás, dia no correndo tudo normal, tudo tranquilo, e eu notei uma dorzinha esquisita na minha cabeça. Eu de vez em quando, né, eu tenho, assim, uma certa dor de cabeça, um incômodo, acho que é aquela coisa meio normal, todo mundo tem. Mas eu notei que ela era um pouquinho diferente. Hã, e vida que segue tranquilamente. Fui fazer minhas atividades diárias e no momento que eu estava retornando, que eu estava por aqui perto, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção. E é aquilo, né? Tudo que você foca, expande. E eu tentei começar a entender, até porque eu sou nutricionista, eu sou fitness coach, então, assim, eu trabalho com essa questão da saúde, trabalho com questão de fisiologia, então a gente tem um pouquinho de conhecimento, claro, eu não sou médica, mas você tem ali um pouquinho de conhecimento, eu fiquei ali me tentando entender, falei, mas gente, que coisa estranha. Não era uma dor específica, mas é como se fosse uma pedrinha no seu sapato. Um, e aí, naquela ânsia, eu fui ficando um pouquinho meio agoniada e fiz o que geralmente a gente não deve fazer, que é dar uma pesquisada no Google. Né? Falei, li alguns artigos, claro que assim, né? Eu sei selecionar o que eu vou ler, li alguns artigos e falei, bom, tudo bem. Após isso, voltando nessa caminhada, refletindo um pouco sobre essa questão, eu me veio uma sensação de desmaio. E naquela sensação, eu falei, será que eu tô meio que passando mal? Que foi um certo desconforto. Falei, será que eu tô passando mal? E imediatamente, assim, minhas pernas já ficaram bambas, eu já procurei alguma coisa para eu escorar, porque eu fiquei com medo de cair no chão, e já me veio uma ânsia absurda. O Apple Watch já apitou que meus batimentos foram a 154, então, assim, é basicamente um batimento cardíaco de um treino de perna. E imediatamente eu já liguei pro 911, pra emergência. Enquanto eu tava falando na emergência, já sentada, assim, meio que sem conversar direito, a sensação ela veio novamente, né? Essa sensação de desmaio, de tremor, de o batimento subiu de novo porque ele sobe e desce, né? E aquela dor latejando. Eu falei, caramba. Enquanto eu tava conversando com a emergência, porque eu tava sozinha em casa, por mais que eu tenha um carro aqui, eu falei, eu não sei se eu tenho condição de dirigir até o hospital. Passou. A sensação passou de desmaio passou, os batimentos já voltaram a 100 batimentos. E no telefone com ela, eu falei: olha, eu acho que passou. Ela falou: você vai precisar ou não de ambulância? Eu falei assim: não precisa mandar, meu esposo tá a caminho, eu tô normal, assim, né? Se precisar, a gente vai pro hospital. E ela, inclusive, me recomendou que eu ligasse para um número específico. Eu não sei se é 811, é um número com 8 alguma coisa.
A gente pode até confirmar depois se você colocar na descrição do vídeo para as pessoas, mas pelo menos aqui em British Columbia, eu acho que é nacional, você liga para esse número e consegue ter acesso a uma enfermeira registrada e passar os seus sintomas, ela consegue te dar um direcionamento. Então foi a primeira coisa que eu fiz, e aí baseado nessa história, ela falou, olha, eu sugeriria que você fosse para o hospital. Bom, fiquei ali, quieta ali mais ou menos naquele dia, estável, monitorando a minha pressão estava um pouco oscilada, eu tenho um aparelho de mensurar em casa, estava um pouco alta, e no dia seguinte eu acordei sentindo exatamente a mesma coisa, né? Quando eu acordei sentindo exatamente a mesma coisa, eu falei, eu não vou esperar, porque eu não sei o que tá acontecendo. Cheguei no hospital, e assim, engraçado que eu cheguei no hospital e eu me senti, assim, muito mais tranquila, mais segura, eu pensei, né, se acontecer alguma coisa, pelo menos eu tô aqui dentro. E foi uma experiência, assim, bem peculiar, eu te confesso que, assim, em menos de 1 hora eu fui pro hospital, eu moro aqui na região de Langley, em British Columbia, eu tô a 10 minutos do hospital, em menos de 1 hora eu já tava em casa de volta. Isso é o padrão? A gente sabe que, né, depende de região, até porque a saúde ela é provincial. Eu já tive um evento que meu marido teve quase ele torceu o tornozelo, mais ou menos o que aconteceu com você aquela vez. E nós ficamos nessa vez que isso aconteceu com ele 5 horas esperando atendimento, né? Mas em 1 hora eu já estava em casa. Então, o padrão que você conhecia de atendimento, que você esperava receber de atendimento, era o que o seu marido recebeu. Eu De já levei longas até horas esperando. eu levei até meu computador. Falei, se eu der conta, eu tô trabalhando, né? Tinha coisa pra fazer, tinha Né? trabalho pra cumprir, levei até meu computador. Falei, vou passar o dia aqui. E como que foi o atendimento do momento que você chegou, a triagem, como que foi tudo isso? Olha, primeiro, foi muito rápido, né? Aqui, e é isso que eu acho que a gente tem que ter também, o entendimento do lugar que a gente tá e entender isso como uma questão cultural. No Brasil, às vezes, principalmente falando em sistema privado, né? E não no público. Mas no privado, você tem toda aquela coisa da pessoa vem, às vezes ela te carrega no colo, aí não sei o que, conversa. Aqui, nós somos assim, né? Latino é caloroso. Ainda mais se você tá passando mal, aí que ele tenta te fazer alguma coisa por você. Isso não é a cultura norte-americana. Então, assim, eles são bem direto. O que você tá sentindo? O que é? Pronto, é isso. É isso que a gente precisa saber. Não quer saber o que aconteceu com sua avó, com seu cachorro, com seu vizinho, não. Então, chegou, o que você tá sentindo? Pegaram as minhas informações, falou, daqui a pouco o enfermeiro vai te chamar pra ver a sua pressão. Quando ele me chamou, viu a minha pressão e falou assim, de fato, tá um pouco aumentada. O que, assim, eu já olhei aquilo e falei, caramba, não faz o mínimo sentido. Eu sou nutricionista, eu tenho um bom estilo de vida, eu durmo, eu priorizo o meu sono, questões de saúde para mim são inegociáveis, eu não tenho nenhum histórico na família, eu não uso nenhuma medicação. No entanto, essa foi a primeira vez em 5 anos que eu coloquei meu pé dentro do hospital aqui. Sua primeira vez. Que eu acho importante reforçar isso. De nada adianta você ficar tão preocupado e às vezes gerar um caos emocional dentro de si, porque eu te confesso que o jeito que o sistema de saúde é aqui, ele me deixa insegura. Se eu falar para você, não, eu acho o sistema disso aqui sensacional. Isso não é verdade, isso nunca foi verdade para mim, né? Comparando, obviamente, com o que eu tinha acesso. Eu não dependia de SUS também quando eu estava no Brasil, isso é importante ressaltar. E até pela minha profissão, ser uma profissão mais profilática, do ponto de vista profilático, preventivo, a gente vai muito para isso e a gente tem um pouco da visão da medicina daqui, ela é mais emergencial. Tipo, a gente vai precisar da medicina para tratar, né? E não para ver se está acontecendo alguma coisa, ver o que a gente pode fazer e se. Não, no Brasil a gente tem muito do e se. Então, ele viu, né, que estava de fato ali um pouco alterado, e aí, só concluindo mesmo a linha de raciocínio antes de entrar para essa parte. Mas eu acho que de nada adianta, às vezes, você ficar extremamente preocupado nessa coisa do sistema de saúde, se o seu estilo de vida é péssimo. Você tá preocupado com o que o governo vai te oferecer e você não tá fazendo o mínimo por você? Isso, no mínimo, para mim, é hipocrisia. Então, é assim, é você tentar desviar o foco daquilo que realmente você deveria estar focado, naquilo que você realmente controla. Não que você não precisa avaliar outros fatos aí mediante a sua decisão. Mas a gente, né, se a gente tá falando de saúde, então vamos trabalhar ali, todo mundo junto pro bem. Eu até vou deixar de recomendação para quem está nos assistindo, existe um livro que ele fala muito sobre isso, sobre o estilo de vida e o quanto que isso acaba impactando na nossa saúde, né, se a gente não quer realmente, depender do sistema a tal ponto, né, se a gente quer realmente, aumentar a nossa longevidade, melhorar a nossa qualidade de vida, nós precisamos olhar para o nosso estilo de vida. Então até vou deixar de recomendação aqui para vocês, é o livro do Peter Attia, que é Outlive. O nome do livro, vou colocar aqui na tela para vocês, é um livro que está sendo muito
muito comentado e vem ao encontro do que a Nayara está falando agora, que realmente o seu estilo de vida é extremamente importante. Exatamente. E aí isso me colocou ali naquele exato momento numa situação assim de mais alerta ainda. Falei, caramba, se não tem, entre aspas, uma justificativa, um motivo, ainda mais pela minha idade, né? Jovem, ativa. Falei, o que será que isso pode ser? Fizeram o ecocardiograma, fizeram o exame de sangue. E aí, quando fizeram o exame de sangue e tal, eu falei, ixi, agora que eu vou ficar aqui mesmo o dia inteiro. Foi 20 minutos o médico, eu já tava na sala com o médico com todos os exames em mãos. Eu falei, cabe de duas ou uma. Ou realmente eu tô ruim, ou eu realmente vou bater as botas, ou não sei. E ele virou pra mim e falou assim, você não tem nada. Você tem algum problema relacionado à ansiedade? Quando ele falou isso pra mim, eu falei, caramba, por quê? O meu pai tem síndrome do pânico. E não só por ter visto ali a sintomatologia, tudo que acontecia com ele, quando ele me questionou a questão da ansiedade, eu me vi na mesma situação que eu vi o meu pai passar. Isso puxa um gancho também para a questão do autoconhecimento, né? Para você ter ali noção do mínimo que vai fazer certa diferença na sua vida, para você saber o que você vai fazer a partir dali, porque isso vai influenciar diretamente no tratamento, até na resposta, na solução daquele problema que você está vivendo. Então, quando ele me falou isso, eu falei, olha, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, mas não tem nada. Ele falou, não tem absolutamente nada, você teve uma crise de ansiedade. Falei, tá, ok. Quando ele me falou isso, eu falei, porque o que acontece? Eu cheguei no hospital achando que eu tava infartando. E eu, inclusive, estava com a sintomatologia. E aí é onde o bicho pega, né? Que é, como se diz, a crise de ansiedade ainda não é o ponto da história. Para quem nunca passou por isso, o que você estava sentindo? Porque eu lembro do momento, né? Quando você me contou pela primeira vez, né? É aquele sentimento que você vai morrer, né? É mais ou menos esse o pensamento que passa na sua cabeça, né? O negócio é que você começa a entrar numa linha de pensamento de possibilidades e probabilidades, né? E se for tal coisa, e você tenta achar justificativa. E durante essas crises, a sintomatologia começa a justificar as possibilidades que vêm na tua cabeça. Então, por exemplo, na hora que eu senti ali aquela sensação de desmaio, que eu tava com uma dor de cabeça, e o batimento cardíaco subiu, eu pensei, é infarto ou é AVC? E aí, pressão alta, é enjoo. Eu cheguei no hospital e falei, eu tô infartando. Não, vamos fazer um ecocardiograma. Eu falei, de fato, vão só tirar a prova que eu tô infartando. Eu não sei como é que eu tô vivendo. Mas não tem histórico, não tem. Saúde e tudo pode acontecer. E aí, se você começa, e você realmente tem aquela crença de que aquilo tá acontecendo. Então, quando o médico me trouxe essa informação, eu falei, por toda essa questão de histórico, de autoconhecimento, de saber como é que as coisas funcionam, eu falei, isso faz sentido. Deixa eu buscar aqui o que eu realmente vou precisar para que isso aconteça. No dia seguinte, porém, então, saí dali do hospital tranquila, pensei, não tô infartando, tô linda, resolvi meu problema, acabou aqui, show, né? Deu uma despirocadinha, uma ansiedadezinha, mas eu tô bem. No dia seguinte foi que eu tive que foi assim, o ápice, né? Que eu falei, eu não tô bem. Eu acordei com a mesma sintomatologia. E uma coisa que o médico me falou, quando eu tava lá no hospital, ele falou, você vai jogar esse medidor que você tem de pressão fora. Você não vai usar isso mais. Quando foi no dia seguinte, eu acordei sentindo as mesmas coisas. A mesma dor de cabeça, o mesmo enjoo, ele falou pelo medir a pressão e não batimento cardíaco. Olhava toda hora no Apple Watch como é que tava meu batimento cardíaco. Então, o negócio que era pra estar 80, 90, o negócio tava 100, 110, 120. Eu falei, caramba, o que que tá acontecendo? Bom, se não é infarto, é AVC. Dor na cabeça, justifica, é AVC. E é um negócio tão bizarro que na tua cabeça é isso que tá acontecendo. Você tem a plena convicção. E é um estado de pânico e desespero que te consome, que você não consegue raciocinar. Você tem medo. Antes de entrar nessa crise de pânico, que eu ainda tava nessa questão de ansiedade, eu falei, eu vou sair pra dar uma caminhada do lado de fora pra ver se eu respiro e fico tranquila. À medida que eu saí, o pânico veio. Que aí sim eu tive uma crise de pânico. A crise de pânico, ela é rápida. Ela não dura muito tempo. Mas é um desespero tão grande que te sufoca. É um desespero acompanhado de sintomatologia física.
né? Então você às vezes tem dificuldade ao respirar, o peito dói, você tem a sensação mesmo que tem alguma coisa na tua carne, você não tá respirando. Eu só conseguia chorar. E a única coisa que me vinha na cabeça é: se eu ver alguma pessoa aqui perto de mim agora, eu vou pedir pra ela me ajudar. E aí, automaticamente, eu pensava: mas se ela me perguntar ajuda em que, eu vou falar o quê? E eu não sabia o que eu ia falar. Porque você não consegue pensar. É desespero. Desespero. É a pior experiência que eu já tive na minha vida. Foi a pior experiência que eu já tive na minha vida. E eu sei que nesse ápice eu sentei e eu só conseguia chorar e eu passava a mão na cabeça e eu não sabia o que acontecia, e você começa a ficar com medo de ficar naquele estado para sempre. É um estado de angústia, de desespero. E é ali, né, quando você vai ver na literatura, é a luta ou é a fuga. Então é aquele momento em que o teu cérebro identifica que você tá num risco de vida. Então, sei lá, isso nunca aconteceu comigo, mas eu imagino que seja a mesma situação perturbadora de alguém tá com a arma na tua cabeça. Porque é ali de fato é uma situação que o teu cérebro olha e fala: eu estou em risco de vida. Então é isso, é essa situação, esse desequilíbrio neurológico que acontece dentro do nosso cérebro e dá carga. E nesse momento que você estava ali sozinha, sentindo tudo isso, você decidiu ligar para emergência novamente? Você voltou para casa? Como que você conseguiu lidar com isso? Hora que igual, né, como eu disse anteriormente, a crise de pânico ela é rápida. Então, a hora que ela passou e voltou pro estado da ansiedade, que você consegue ter mais clareza, eu levantei e voltei pra casa. Eu voltei pra casa, eu pensei o seguinte: o que eu faço? Porque, inclusive, isso é uma das piores coisas. É a primeira coisa que a gente tenta fazer, é a pior coisa que você faz nessa situação, que é tentar sair da crise, né? Eu falei: o que eu faço? Eu não posso ficar assim. Falei: bom, eu já fui pro hospital. No hospital já me avaliaram. E não acharam nada. Se eu for pra lá de novo, muito provavelmente, eles vão, porque você começa a duvidar dos diagnósticos que você teve. Muito provavelmente eles vão me falar a mesma coisa. Eu falei: vou pra alguém diferente, eu vou pra algum lugar diferente, pra alguém me avaliar de uma maneira diferente. Entrei em casa, liguei a chave do carro, fui bater no meu médico de família. E fui bater no office dele. Não tinha appointment, não tinha nada. Não tinha nada. No caminho de eu ir pro meu médico de família, a crise de ansiedade já passou. Porque eu estava para um lugar onde eu tinha segurança. Então, o que corroborava mais ainda. Mas ao passo que eu cheguei lá, que eu me vi naquela situação, a ansiedade ela veio de novo, assim, eu cheguei um pouco chorosa e, assim, visivelmente eu tremia. A hora que eu fui falar com a moça, minha voz embargava, eu não conseguia. Eu vou te falar um negócio. Faltaram pouco a colocar um tapete vermelho pra eu andar dentro daquela clínica. Senta aqui, não tem apoio, eu preciso ver meu médico, assim, meu médico de família, eu falo que aquele homem é um anjo, né? Porque eu vejo muito pessoal também reclamar disso. Eu sei que existem profissionais ruins, tem em todo mundo, e assim, eu como nutricionista, como fitness coach, tem hora que eu olho os exames de pacientes, também de clientes, eu falo: cara, seu médico de família não fez nada, eu falo: Senhor Jesus, ajuda. Não posso dizer isso do meu. Não tinha appointment com ele, não tinha nada. Em 10 minutos eu tava na sala com ele. E aí eu lembro muito bem, eu virei pra ele aos prantos, o mal dava conta de falar. Falei: ou eu tô tendo uma crise de pânico, ou eu tô tendo um AVC. Ele virou pra mim e falou assim: AVC você não tá tendo. E eu: como é que você sabe? How do you know that? Como, né? Como? E a partir dali foi toda uma questão de um processo, né? Eu tive a prescrição, ele me deu uma prescrição tranquilizante para as crises, para que eu tomasse nas crises, o que eu tive que ter mais algumas crises até que eu tomasse a medicação, porque eu também não queria, né? Porque é como eu disse no início, para mim foi muito difícil entender aquilo dali que eu tava vivendo, porque não se justificava. Não que eu me coloque numa situação de imortalidade de um pedestal, mas você nunca imagina que aquilo pode acontecer com você, principalmente de uma perspectiva emocional. E quando você, em tese, mantém alguns princípios que corroboram para aquilo dali. O negócio é que tinha muitas outras coisas, obviamente, que isso não aconteceu do nada, né? Tinha outras coisas que eu já havia notando nos últimos 2 anos e que meio que eu tava empurrando pro tapete. Como tem muita coisa, às vezes, na vida da gente, que a gente faz isso, né? A gente percebe que isso aqui não tá tão legal. E eu vejo muito isso na minha área. A mulherada, às vezes, engorda ali 2 quilinhos, 3 quilinhos, perdeu uma roupinha, poxa, em vez dela começar a fazer um negócio agora, ela fala: deixa eu controlar minha dieta, deixa eu começar a fazer uma atividade física, ela espera engordar 20. Ela vai só subindo de roupa. Aí a hora que ela fala, aí ela vê uma foto, ela fala: o que aconteceu, né? Então a gente tende a fazer isso.
E eu não tô imune. Assim, naquele momento que eu tava ali com o meu médico de família, ele já me deu essa prescrição, ele já me encaminhou para o Langley Mental Health, que no mesmo dia eles me ligaram. Eles têm terapias em grupo, então eu faço a terapia em grupo com eles. Eles têm terapia em grupo online, presencial. E eles têm uma lista de psicólogos, tanto com valores extremamente baratos, né, acessíveis à população, quanto psicólogos que fazem até atendimentos gratuitos por essa lista. E me encaminhou ao psiquiatra. Né? E ele me encaminhou pro psiquiatra, mas porque eu pedi também. Falei, irmão, você tá falando que eu tô doida, ele me encaminhou pro psiquiatra. Que por ele teria encaminhado só pra terapia, sabe, o rapaz. A psiquiatria, porém, me ligou mais ou menos uma semana depois e agendaram um appointment para mim para novembro. Então, assim, se eu fosse uma pessoa que tivesse com pensamento sui. Dava tempo de acabar. Que a gente falar. Exato. Dava tempo de eu acabar com a conversa, né? Esperar. Porém, eu acho que eu sei o que você vai falar. Porém, nós temos clínicas com psiquiatras particulares aqui, onde você paga 200, 300 dólares para passar em consulta com o cara. Eu não precisaria esperar até novembro, porque a minha visão, e aí se você pensa diferente, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá? A minha visão de vida é que eu não quero depender do governo para nada, ou melhor, para o mínimo possível, né? Então, e inclusive se eu tenho condição de pagar, ótimo, porque eu libero a vaga para quem não tem. Então, assim, mas a consulta demorou. Então, às vezes a gente, né, pode fazer alguma coisa por nós mesmos para que a gente não dependa única e exclusivamente do subsídio, não dizendo que o governo não teria que oferecer, não é isso. Mas é aquilo. Eu gosto de ter sempre um plano A e um plano B na manga. E algo principalmente que eu não dependa de um terceiro, mas que é algo que dependa de mim. Então, eu poderia muito bem ter feito isso. Por que eu não fiz? Porque eu preferi pegar um psiquiatra no Brasil. Porque eu era nutricionista lá, eu tenho contato com bastante médicos, eu já fiz terapia, então eu tinha boas recomendações. E como o meu médico de família é uma pessoa completamente aberta ao diálogo, eu falei, eu prefiro pegar alguém ali, fazer uma consulta online, ter um diagnóstico, pegar um report desse médico em inglês e passar para o meu médico de família discutir com ele, do que às vezes eu ir para algum psiquiatra que às vezes eu não conheço, não tenho nenhuma recomendação. Eu achei isso mais viável, foi o que eu fiz. Eu até ia levantar 2 pontos, né. Um que você falou sobre a questão de pagar de forma privada, e isso é possível, né, muita gente acha que não é possível, então isso é possível dependendo da região onde você está, você consegue E da pagar para especialidade, ter né? acesso. Perfeito, exato. Depende da especialidade e da província que você está, você consegue pagar um profissional, particular. E assim como a Nayara falou, os valores também dependem, né. Então vamos supor, um psiquiatra 300, $200, então aí depende realmente de você. E tem um outro ponto que eu sempre me coloco em reflexão, que é a questão, olha, eu prefiro pensar dessa forma, na verdade, né. Olha, se eles colocaram a consulta para novembro, significa que há pessoas piores na fila. Ou seja, eu não estou tão ruim assim. Ou seja, o meu caso não é tão grave a ponto de que eu preciso de atendimento urgente. Então, se eles me colocaram para novembro, é que realmente o meu caso não é de extrema urgência. Se fosse de extrema urgência, certamente eles nos colocariam na fila antes. Isso aconteceu, só fazendo um paralelo, aconteceu recentemente com um colega que ele vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca. E acabaram colocando a cirurgia dele, inclusive, para novembro também. E daí o argumento deles foi justamente isso: olha, tá tudo bem com você, você pode esperar até novembro. O seu caso não é tão grave a ponto da gente ter que fazer a cirurgia para a semana que vem. E isso até trouxe um certo alívio para ele. Falou assim: então significa que eu não estou tão mal assim. Porque querendo ou não, o sistema aqui, ele é por ordem de gravidade, né? E isso eu acho que é o que incomoda muito a gente. Porque, né, acho que o ser humano no geral é um pouco imediatista. E não assim, jogando os louros e falando que a gente tá. Não. Eu também, quando eu tô me sentindo mal, o negócio é que você tá se sentindo mal, cara, você quer sair daquela situação quanto antes, você não quer ficar ali. Então é normal com que a gente reaja realmente dessa maneira, né? Mas enfim, isso foi o que aconteceu, e essa é a possibilidade, e eu prefiro, né, ter essa mentalidade que eu não preciso esperar, se eu quiser, eu posso ter oportunidade, e eu
trabalho para que eu tenha recursos para não depender disso. E foi assim que eu fiz, e foi assim que, de fato, eu tive o diagnóstico da síndrome do pânico, né? Com a minha psiquiatra, ela me deu um report, levei para o meu médico de família, discutimos, houve a necessidade da introdução de medicação, fizemos, suspendemos, né? Então, eu tinha começado a medicação, eu não estou em medicação mais, tivemos alguns efeitos colaterais, e devido à minha evolução na psicoterapia, isso foi um ponto muito importante, até que eu lembro que você postou no Instagram, né? E eu esqueci de associar. A questão de você ter esse autoconhecimento e receber aquela informação ali e falar, caramba, faz sentido? Deixa eu buscar o que pode me ajudar. Isso influencia, como eu disse anteriormente, na solução do problema. Porque a partir do momento que eu vi aquilo dali na boca daquele médico, eu não voltei pra emergência no outro dia. Eu fui ali pro meu médico de família, meio que para eu ter uma segunda opinião. Eu falei, deixa eu ver se é isso daqui mesmo que essa galera tá falando. Não, de fato é isso aqui, beleza. Se é um problema de cunho emocional e comportamental, onde que eu vou trabalhar isso? Na terapia. Mas imediatamente, no mesmo dia, eu estava com sessão de terapia marcada. E eu tenho tanto o meu psicólogo aqui, né, no Canadá. Amo o Dr. Lorne, maravilhoso, se alguém precisar de referral, mas ele, assim, ele só atende em British Columbia, eu não sei se isso é algo, às vezes, até do Conselho de Psicologia, mas a telemedicina, não sei nem se eu posso utilizar essa palavra, a consulta online. O atendimento online. Aham. O atendimento online dele é só para residentes de BC, mas ele é, assim, um profissional fantástico. E eu até ia te perguntar, né, que como ele é um psicólogo, como que você fez para conseguir encontrar esse psicólogo? Porque ele é um psicólogo bem particular, né, e eu acho que muitas pessoas vão ter interesse em como que você achou esse psicólogo. Nós temos o seguro privado, né, seguro saúde aqui. Então, o que eu fiz foi entrar na lista do meu seguro saúde, ver os psicólogos que estavam ali registrados, né, que eles fazem a cobrança diretamente ali ao plano. Se é alguém que não está fora, no caso você paga, mas aí você pede o reembolso para o teu seguro saúde, se você tem, né, nesse caso do psicólogo em específico. E eu entrei ali e peguei alguns sites e entrei, né? Eu queria um psicólogo cristão. Eu sou cristã e eu queria um psicólogo que tivesse essa abordagem. Entrei em contato com alguns, os que eu entrei em contato não estavam aceitando pacientes novos, e eu perguntei a um deles, que era cristão, falei, você tem outra pessoa para me indicar que possa me auxiliar nessa área, que seja cristão? Ele falou, tenho, o doutor fulano, ele é meu amigo. Eu sei que ele atende pacientes novos e talvez ele possa te auxiliar. Foi aí que eu o encontrei, ele inclusive está aqui do lado, em Abbotsford, mas a gente faz a consulta online. Algo que eu não sabia também, aqui em BC, eles têm, provavelmente deve ter no Canadá inteiro, mas eles têm uma associação de psicólogos cristãos, e foi assim que eu o conheci. Então, a gente ainda estamos em terapia, eu tive inclusive uma sessão com ele essa semana extraordinária, é aquele cara assim, que ele vai falando, eu vou pegando o iPad, eu falo, meu Deus do céu, não é possível, meu Deus. É sensacional. E também, tempo que eu fiz terapia no Brasil anteriormente, né, que eu tive um burnout. Então, assim, né, a pessoa já tem um histórico aqui de ansiedade. Mas antes de vir pro Canadá, eu fiz 1 ano de terapia. E aí, imediatamente também, entrei em contato com essa minha psicóloga e a gente começou um tratamento em conjunto. São pessoas ali que falam a mesma língua e tenho estado em terapia. Inclusive, a terapia e o estilo de vida foram um dos motivos em que a psiquiatra concordou em não fazer a substituição da medicação, mas me dar aí alguns dias para eu ver como eu ia reagir sem, né? E eu tenho respondido muito bem, com controle muito bem, não tenho tido nenhum tipo de crise mais, aprendido a lidar com os pensamentos intrusivos, com os pensamentos ansiosos, nesse período de terapia, e ação correta, no momento que eu ouvi onde estava o problema, que era ter ido para terapia, e o estilo de vida. E isso, assim, são palavras da boca da minha psiquiatra. Ela falou, o efeito da atividade física no cérebro é o efeito do antidepressivo que eu tô te passando. Porque o antidepressivo, eles usam o antidepressivo em casos de... Aqui fala panic disorder, não fala panic syndrome, né, que seria a tradução, síndrome do pânico. Só um panic disorder. Ele tem o mesmo efeito de neuroplasticidade na questão do cérebro. Isso se compara à atividade física. Então, ela falou, olha, como você é ativa fisicamente... e assim, é bizarro que você consegue, eu vivi isso na prática, porque eu já tive crise de pânico treinando,
Eu já tive crise de pânico entrando na academia e eu já tive uma crise de pânico a hora que eu estava saindo da academia. E o bizarro do pânico é que o sintoma ele vem antes. Então, assim, é uma descarga de adrenalina e que o coração já sobe, parece que você já tá sufocada. É aquilo dali que vem primeiro, né? Então, aquilo dali vem e você, se você se entrega, enfim. E durante esses momentos onde eu estava na atividade física, cara, a resposta comportamental que você tem com relação ao pensamento e como que a crise dura, o pânico é muito rápido. E como ela não vai para uma crise de ansiedade, ela desaparece, é um negócio assim inexplicável. É claro que nós estamos falando de ser humano, né? Porque senão uma pessoa que às vezes tem uma síndrome do pânico também, que tem um transtorno de ansiedade, vai lá, tá, mas eu estava na academia treinando, isso aconteceu comigo e eu tive que ir embora, eu não dei conta de lidar. A ciência biológica, ela é biológica exatamente porque há as individualidades, se não fosse, era uma ciência exata. Então isso é bom a gente relembrar as pessoas. Mas eu já tive essa experiência dessa coisa tranquilizante, desse efeito ali imediato da questão da dopamina, da serotonina, que é liberada pela atividade física, e a gente sabe do impacto disso na questão do tratamento e da prevenção dessas doenças, né? Não é a única coisa, mas é extremamente importante ao tratamento. Então, assim, mais um ponto a ser reforçado. Se a gente está falando dessa questão de saúde, não tem como nós ignorarmos a questão do seu estilo de vida, do que você põe na sua boca, do que você põe dentro da tua cabeça, através do que você escuta, através do que você enxerga. E aí, depois dessa situação, eu comecei a parar de olhar um pouco para os extremos. O extremo de quem senta o cacete, não, desculpa a palavra, mas de quem senta é péssimo, a saúde daí é horrível, e se você precisar, você tá perdido, que você vai morrer na fila, que não é bem assim. Não é bem assim. E a única coisa que esse extremo e que esse absurdo te gera é um pânico, é uma insegurança. Tá, ok, você acha isso? Eu vou embora por conta disso? Eu não vou embora por conta disso. Aí, assim, se isso te causa pânico, assim, vai embora, ou senão. E não é sobre mentir para si mesmo acerca do processo, acerca do que realmente acontece. Mas é falar assim: será que é tão ruim assim mesmo? Mas será? Vamos, peraí. E aí, assim, essa tua iniciativa de trazer visões diferentes e experiências diferentes é legal por conta disso. Porque literalmente você, às vezes você pega um negócio ali de ouvir tanta coisa e você. E isso, inclusive, foi um dos pontos que corroborou, né, pro meu pânico, porque o meu pânico ele tá associado à saúde. Eu não tenho pânico, tem gente que tem pânico do pai e a mãe morrer, do marido morrer, pânico de sair na rua, pânico de estar no meio de pessoas em um ambiente apertado. O meu pai, por exemplo, ele não entra. Se meu pai tiver, sei lá, sabe esses storyzinhos que a gente tem aqui em condomínios, sabe, esses nos prédios e tal? Meu pai não entra dentro do negócio daquele nem. O meu é saúde. Né? Então, o meu relacionamento, eu acho que até pela questão de estar trabalhando com isso. Então, cada Então, um tem um gatilho. cada um tem um gatilho. O meu gatilho é saúde. O meu gatilho é Uhum. saúde. Cada um tem um gatilho específico. Então, assim, a gente precisa cuidar do que a gente. De novo, não é você se enfiar dentro de uma bolha e ouvir só o que você quer. Né? A gente não é feito de cristal, acho que todo mundo aqui é adulto. A gente precisa. E se você não tá refletindo bem, vai pra terapia. Sobre isso, pra você aprender. Vai pra terapia, é ótimo, é a vida. Mas os extremos nunca são bons pra absolutamente nada na vida da gente. Exatamente. Não que você vá acreditar que se você tiver qualquer coisa, né, qualquer febre, você vai chegar no hospital, que você vai ser atendido imediatamente, do jeito que talvez você seria atendido por um plano particular no Brasil, mas também é que se você estiver passando por uma situação bem delicada, que você não Você vai vai ser receber atendido. atendimento, né? Porque muita gente acredita, né, que são os dois extremos, que primeiro, de um lado, eu tô passando, eu tô com alguma coisa simples e que eu vou ser atendido imediatamente, ou que eu tô passando por uma situação muito delicada, um câncer, como a gente bem sabe a história da Flávia, né? Da Flávia e do Felipe, por uma situação muito grave e eu não vou receber atendimento. Que a gente tem pessoas próximas que estão passando por questões de saúde
saúde, elas estão recebendo atendimento aqui no Canadá. É óbvio, não é um atendimento imediato, tudo vai depender da gravidade da situação, né? Inclusive, até vou deixar de recomendação aqui para vocês, o vídeo da história da Flávia e do Felipe, que ele passou por um câncer, né, aqui no Canadá, uma história muito, muito, muito dura, muito triste. Eu e a Nayara, nós acompanhamos essa história para vocês assistirem, para vocês verem. A Flávia também fala um pouco de como que foi a realidade deles. A Nayara está aqui contando a história dela também, que obviamente ninguém espera passar por isso. Ninguém espera. Quem que imagina que você vai ter síndrome do pânico? Ninguém espera. Então, assim, são questões que, para você ver como que está sendo atendida, é óbvio que tudo depende do lugar onde você está. Eu vou trazer aqui também uma amiga que teve AVC, um outro amigo que vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca, tem outros colegas que estão passando com o filho com leucemia. Então, há histórias difíceis em termos de saúde, mas que todos eles estão recebendo um atendimento adequado aqui no Canadá, adequado de acordo com o sistema de saúde do Canadá, que eu acho que a comparação com o Brasil, ela que é mais dura. Se a gente acaba sempre analisando pela expectativa, eu tenho a expectativa que a saúde seja assim, é melhor você lidar com a realidade, como que é o sistema, né? Como que eu vou ser tratado? Aí sim, você ter um pensamento alinhado com a realidade e não fazendo comparações com o Brasil ou com expectativas que são irreais, né? Uhum, sim. E a gente já teve outras experiências aqui também. Teve uma vez que o meu marido, ele relatou uma sombra periférica na visão. Nós fomos ao nosso médico de família, em uma questão de uma semana ele já estava fazendo todos os exames dentro, assim, da clínica com o oftalmologista. Eu faço ultrassom de mama porque eu tenho um cistozinho na mama a cada 6 meses e eu que tenho silicone, né, que tenho prótese, já fiz cirurgia no Brasil, eles nos consideram como risco, tá? Paciente de risco, passear de mama. Então, a cada 6 meses eu faço, inclusive vou fazer uma agora domingo. Assim, particularmente, e aí, de novo, assim, porque eu também entendo as pessoas que se frustram, as pessoas, às vezes, que pegam profissionais ruins, que isso existe em todo lugar, isso não vai deixar de existir. Não entenda esse relato como uma ofensa, às vezes, à sua dor. Porque às vezes a pessoa vê, porque comigo não foi assim, então... Não, gente, assim, só tô contando um contexto e compartilho da sua dor e eu sinto muito por, às vezes, você ter tido uma péssima experiência, eu também esperava que não fosse assim. Só que é isso que a gente tem. É isso que a gente tem. O que você quer? Isso pra você negociar? Vai embora. Assim, é isso que a gente tem. É isso que a gente tem. Sem ofensa. É sem Sem ofensa, ofensa. porque o que que acontece? Tem muita gente que coloca dessa forma. Se a saúde não for da forma como eu desejo, como eu tenho no Brasil, eu não quero. E tá tudo bem. Essa Tá é a tudo sua bem. prioridade. É isso que você tem que Sim. entender. Essa é a sua prioridade. Perfeito. Você quer um atendimento como é no Brasil. Essa não é a realidade do Canadá. Não Isso é. que você tem que ter em Não mente. é. Não é a realidade do Canadá. A realidade do Canadá é o sistema de saúde do Canadá. E eu, mais uma vez, eu vou deixar de recomendação aqui para vocês, o vídeo que eu fiz com uma médica brasileira que trabalha aqui no Canadá. A visão dela, uma visão técnica de uma médica que trabalha no sistema, que conhece o sistema, que inclusive já trabalhou nos Estados Unidos. Então ela faz esse paralelo. Quem trabalhou no Brasil, trabalhou nos Estados Unidos e trabalhou no Canadá. Ela traz uma visão bem técnica em relação ao sistema. Então assista esse vídeo para você realmente entender um pouco mais em relação a isso. E a gente está trazendo essas experiências para enriquecer ainda mais, tentar contribuir de uma forma melhor. Mas, novamente, Sim. eu vou pontuar uma coisa que inclusive, eu aprendi com a Nayara. Porque esta pessoa que está aqui conosco, ela transformou a minha vida. Ela me ajudou a enxergar o quanto que o estilo de vida, ele é importante. Em um dos momentos que eu estava no fundo do poço em termos de saúde, eu estava 15 quilos acima do normal de quando eu cheguei aqui no Canadá, os exames completamente alterados, um estilo de vida muito ruim, e aquilo, obviamente, se eu continuasse naquela linha, a minha vida ela só ficaria cada vez pior. E, obviamente, que apareceriam doenças, quem sabe uma diabetes, alguma coisa muito pior. Então a Nayara entrou na minha vida e ela me transformou. E eu sempre brinco com ela. Foi assim, você transformou a minha vida. E não somente a minha, mas a vida de inúmeras outras mulheres que são pacientes da Nayara. Então a gente sente também essa dor pela Nayara estar passando isso porque ela nos trouxe uma outra
vida, né, com muito mais qualidade. Então até vou colocar uma foto aqui de algumas das meninas, da Nayara, a gente se chama de meninas, nós somos do As grupo. minhas maravilhosas, Knife It Squad. Exatamente isso. Então, nós somos muito gratas pela transformação que a Nayara trouxe na nossa vida em termos de saúde. E eu digo por mim, né? Eu nunca mais fiquei doente. Que costumava ter infecção urinária, né? Tudo isso. Eu nunca mais fiquei doente. Por quê? Porque eu mudei o meu estilo de vida. Então, a gente está trazendo tudo isso, mas que eu realmente deixo de recomendação esse livro que eu falei para vocês, Outlive, para você realmente observar como está sendo o seu estilo de vida, porque isso também vai impactar duramente na sua saúde, né? Com certeza. É o que a gente estava conversando até antes. Em 5 anos de Canadá, foi a primeira vez que eu botei meus pés dentro de um hospital. E o meu marido também só colocou os pés dentro de um hospital porque ele teve um acidente de trabalho. Então, ele se machucou no trabalho, né? E ficou um período em casa, enfim. Mas fora isso, a gente faz ali acompanhamento, às vezes acontece alguma coisa simples, ou às vezes uma infecçãozinha, enfim, ali com o teu médico de família. Mas foi a primeira vez. Então, o impacto da saúde, cara, não adianta. A questão da sua saúde, ela tá muito mais nas tuas mãos, em linhas gerais, do que na mão de um sistema de saúde ou do governo. Então, assim, toma responsabilidade sobre a sua vida, né? Então, e sobre a vida da sua família. Eu lido com mulheres, né? Eu trabalho com mulheres, inclusive nós temos alguns estudos, a gente tem na literatura trazendo que a mulher ela é uma das principais responsáveis por levar essa mudança com relação ao estilo de vida, alimentação e saúde para dentro da família, para dentro do lar, né? Então, de fato, é muito prazeroso, é maravilhoso ver essa mudança, essa transformação, porque começa nela e irradia ali para todo mundo. E todo mundo melhora. Então, é uma criança que vai menos para o hospital, uma criança que diminui o risco de desenvolver alergia, e isso se inicia, inclusive, na pré-concepção, no estilo de vida do pai e da mãe. Não só da mãe, mas do pai também. Então, uma criança que não vai ter menores riscos de desenvolver alergias, você às vezes que vai evitar doenças autoimunes, porque às vezes a gente só pensa nas doenças crônicas, né, câncer, diabetes, pressão alta, tá, mas e nas autoimunes, né, e numa doença, numa retocolite ulcerativa, e numa doença de Crohn, e quantas mulheres não têm infecção urinária de recorrência ou candidíase de recorrência? Isso está associado diretamente à tua saúde intestinal. A gente vê também ansiedade, depressão, pânico, uma associação direta com a saúde intestinal. Intestino é o segundo cérebro. E eu uso esse exemplo para paciente, entendo o intestino como se fosse um filtro de café ali, ó. Você coloca o pozinho ali não coa, não filtra o negócio. É o nosso filtro. Então, o que você está colocando aí dentro? Né? Então, acho que a gente tem que ter os pés no chão. Das pessoas próximas que eu conheço, que são extremamente insatisfeitas e que falam muito mal do sistema daqui, muita coisa com razão, mas muita coisa, por mais que em alguns pontos tenham razão, todas, até o momento que eu já ouvi abrir a boca e falar mal, são pessoas que têm um péssimo estilo de vida, e falam isso que eu conheço. Péssimo estilo de vida. Então, assim, quanta incongruência, senhoras. Pois é, e tem até uma frase, bem impactante, a primeira vez que eu vi um vídeo sobre isso, eu realmente comecei a refletir, que é assim, muita gente diz que morreria pela família, mas você viveria por eles? Você mudaria o seu estilo de vida para você viver mais por eles? Porque toda vez que você acaba negligenciando isso, você vai morrer mais cedo. Você está realmente se matando aos poucos, porque você não está Ensinando cuidando isso do seu estilo de vida. E ensinando isso para os teus filhos também. Que o filho vai repetir o que o pai faz, e não o que o pai fala, mas o que o pai Uhum, faz. exatamente, exatamente. Mas muito obrigada, Nayara, novamente por você compartilhar o É um seu prazer. conhecimento aqui com a gente, a sua experiência aqui pra gente. Inclusive, essa é a segunda vez que a Nayara tá aqui no nosso canal. A primeira vez ela contou um pouquinho mais da trajetória dela, da carreira dela aqui no Canadá. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E como que eu faço para acompanhar o seu trabalho, Nayara? Muito simples, gente. Instagram, @Nayara. Tem o meu canal do YouTube também. É só você digitar Nayara Ferreira Nutri. Então, vai ter ali, toda semana nós temos vídeo. Eu sou nutricionista de formação pelo Brasil. E aqui no Canadá eu sou nutricionista e personal trainer. Fiz minha formação aqui. Então, e você nas redes sociais, no Instagram principalmente, @Nayara, muito simples. Você me acha por lá. Tô lá todo dia.
com papos super descontraídos, né, que a gente gosta de conversar, blogueiragem, muita coisa legal. Então, espero de fato que todo esse conteúdo possa agregar de alguma forma na tua rotina. Então, não tem, obviamente, né, não tem só assuntos que interessam pessoas que estão fora do Brasil, mas pessoas que estão no Brasil também. É nesse contexto de saúde, nutrição, mindset, mudar essa perspectiva e de fato pensar em ter uma melhor qualidade de vida. E é algo que eu sempre falo assim para as mulheres lá no meu perfil, para as minhas clientes. Vocês mudaram do Brasil buscando uma qualidade de vida que vocês não tinham no Brasil. E vocês chegaram aqui, vocês estão comendo essa qualidade de vida e destruindo essa qualidade de vida. Vocês trocaram segurança, vocês trocaram toda essa mudança só para ter segurança e vocês destruíram a saúde de vocês, seja física, seja emocional. Isso começou pela boca. Então, assim, dá tempo, a gente pode de fato ter essa plenitude e viver em abundância em todas as áreas da nossa vida. Claro que a gente sempre vai ter percalços, a gente não controla o futuro, a vida é cheia de levanta e cai, mas a cada queda a gente tem que fazer ali o que está ao nosso alcance para a gente melhorar e conseguir e seguir andando. E muito obrigada por esse espaço. Perfeito. E eu sou testemunha de tudo isso que a Nayara tá falando, até vou deixar meu antes e depois aqui para vocês verem o quanto que eu mudei, para ver o quanto que realmente mudar o estilo de vida pode mudar não apenas a sua estética, mas principalmente a sua saúde, a sua produtividade, absolutamente tudo à sua volta. Então, muitíssimo obrigada por você ter compartilhado um pouquinho da sua experiência, e eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, que ele tenha sido útil para você, uma outra visão em relação ao sistema de saúde aqui do Canadá. A gente vai tentar trazer outras experiências para você realmente conhecer outras realidades. E se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever por aqui, tem um botão aqui embaixo, clique nele que você estará inscrito, deixa o seu like porque assim o YouTube ele acaba compartilhando o nosso conteúdo para mais e mais pessoas e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!